Vamos adiante. Qual é? Você está aí com os militares, é isso? Tá na moda. Militar está na moda. Você o que se alistou? Como é que foi essa matéria? Conta para mim. Conta, abra o seu Pois coração. é, vamos lá. É o seguinte, as eleições desse ano, eles vão trazer, sem dúvida, essas eleições, um toque de caserna, de quartel, à disputa. Sim, muitos militares, sejam das polícias ou até mesmo das Forças Armadas, entraram na corrida a cargos executivos e legislativos esse ano, mas o destaque fica, de fato, no grande número de militares disputando cargos do Poder Executivo na esfera federal e pelos estados brasileiros. Na área legislativa é comum, tem bastante, nós já temos muitos que ocupam cargos eletivos nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, enfim. Eu conversei com alguns candidatos nos bastidores e a fala é praticamente a mesma. Eles atendem ao clamor da sociedade brasileira que cansou dos exemplos de políticos que temos atualmente. Para os militares que eu conversei, que são candidatos, a presença em candidaturas pode trazer voz de comando e a obediência hierárquica para colocar ordem na política nacional manchada pela corrupção. Outro ponto importante que os militares dizem entender bem e que o Brasil está carente é o da segurança pública. Recentemente nós falamos aqui do Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro, que mostrou que mais de 63 mil pessoas morreram no Brasil de maneira violenta, como em casos de homicídio e latrocínio, por exemplo. O número de candidatos militares praticamente dobrou desde a última eleição em 2014, incluindo até mesmo militar filiado a partido de esquerda, por incrível que pareça. Quem acompanha a Gazeta do Povo viu reportagens sobre esse assunto, onde a matéria identificou pelo menos 25 militares, isso mesmo, vou repetir, 25 militares da ativa ou da reserva que vão concorrer aos cargos de presidente, vice, governadores e vice, contra 13 nomes na eleição passada. Então, de 13 para 25. E o número é ainda maior se a gente for comparar com as eleições de 2010, quando apenas 7 militares disputaram os cargos majoritários. Percentualmente nessas eleições, pensando só na parte do cargo, na parte executiva, os militares eles representam 7% dos nomes já anunciados pelos partidos contra 3 nas últimas eleições. É um número realmente interessante de se analisar. Se a gente for contabilizar como era e como vai ficar. Vamos dividir essa questão, perdão, desse universo que vai concorrer esse ano. 6 são do Exército, Marinha e Aeronáutica não tem representantes, e os demais são policiais, 17, e bombeiros militares, 2. Só na corrida ao Palácio do Planalto, como candidato a presidente ou vice estão Jair Bolsonaro, do PSL, candidato a presidente, capitão da reserva do Exército, e o seu candidato a vice, que é general da reserva, também do Exército, Hamilton Mourão, do PRB. Além do deputado, que nós falamos agora há pouco dele, Cabo Daciolo, do Patriota, que é ex-bombeiro militar. Outros 22 nomes disputam cargos de governador ou vice. No Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, o PRTB lançou uma chapa pura, formada por 2 policiais militares. Já em São Paulo, um exemplo bem diferente do visto em outras disputas. Nós vamos ter 3 mulheres da Polícia Militar convidadas para compor chapas como candidatas a vice-governadora do Estado. Em comum, o que a gente vai ver, Madá, é que a maioria dos candidatos vão bater nessa tecla da violência e também do fortalecimento das Forças Armadas e da Polícia por benefícios para a categoria, enfim. Por outro lado, há ainda uma questão complicada, a inexperiência política e em gestão pública, uma vez que muitos nunca concorreram a cargos eletivos. Eu vou colocar no blog, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o cientista político Roberto Gondo, do Mackenzie, que ele dá essa visão sobre esse fenômeno. Não deu tempo de entrar aqui no programa hoje, porque ele acabou de me mandar. Ele lembra que os militares vinham carregando uma imagem negativa desde o regime militar, por conta da tortura, dos presos políticos, da repressão, enfim. Só que esse cenário vem mudando quando o Brasil começa a ver que suas atuais lideranças não estão fazendo aquilo que a população realmente quer, não estão sendo exemplo.
Então, a própria população, boa parte dela, vem até colocando um voto de confiança nesse outro ponto, em que os militares poderiam trazer aquilo que eu disse no começo, voltar a ter um país fora da corrupção, com mais ordem, enfim. Vale lembrar que, para finalizar, depois do regime militar, só 2 militares que tinham sido governadores biônicos durante a época da ditadura chegaram ao poder pelo voto direto. Foi o vice-almirante da Marinha Aníbal Barcelos, na época pelo PFL, que hoje é o Democratas, isso aconteceu em 1990 no Amapá, e o brigadeiro da Aeronáutica Otomar Pinto, do PTB, em Roraima, que ainda governou o estado a partir de 2004, foi reeleito em 2006 pelo PSDB, mas morreu no ano seguinte. Essa é a situação, Madá. Parece que nós vamos ter aí o desejo dos militares de fortalecer a chapa da farda, sobretudo no Poder Executivo. Olha, a gente tem uma grande mudança com relação à imagem dos militares em geral no Brasil nos últimos anos. E eu acho que também com relação às questões cívicas e às questões do amor à pátria. Durante muito tempo se confundiu a nação e o seu povo com os seus governantes. E eu acho que a gente está tendo uma mudança agora. Isso eu acho bastante positivo, viu, Voz da Consciência? Vamos observar o que vai ocorrer daqui para frente. Bom, daqui a pouco você vai pôr tudo isso no blog, né, a protagonista? Vou, inclusive com a entrevista com o cientista político que analisa toda essa questão das chapas de farda. Bom, e agora vamos àquele momento que todo o Brasil está esperando. Eu acabei de saber que a Rosiana Sarney era para ser top news, tá? Mas a gente já antecipou, que bacana. A Gazeta não está abrindo seu conteúdo até as eleições? A gente está fazendo mesmo. Então nós estamos abrindo top news também. A gente se inspirou, entendeu? Na nossa chefia. A nossa chefia faz uma coisa, a gente se sente inspirado, a gente quer retribuir, né? Aí, não, mas eu já arrumei um outro top news, tá bom, Brasil? Porque se eles não têm 3 top news, eles ficam bravos com a gente. Ficam. Então vamos lá, o que você estava esperando? Top News. Bom, hoje o Top News é exclusivamente político passando vergonha na internet. Ah, vá. Mas não pode rir que é pecado, ok? Isso. Vamos ao número